Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o Bitcoin. Nessa semana, dia 22 de maio, o Bitcoin Pizza Day completou seu 13º aniversário e eu percebi que fazia algum tempo que eu não falava sobre o Bitcoin aqui no canal. Então imaginei que seria legal fazer um vídeo especificamente sobre o Bitcoin, né? Qual é a tese do Bitcoin, se o Bitcoin tem valor, se ele é dinheiro, qual é a diferença dele para o ouro e para a moeda fiduciária. Eu pretendo explicar tudo isso aqui, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Então, para começar o vídeo, se eu vou falar sobre o Bitcoin, né, sobre a tese do Bitcoin, se ele é dinheiro ou não, eu primeiro tenho que falar sobre a história da moeda e explicar o que de fato é o dinheiro. E por sinal, eu já fiz um vídeo comentando aqui no canal, é um vídeo bem antigo, em que eu explico por que Bitcoin não pode ser considerado dinheiro. E aí, vamos lá. Na teoria econômica, para algo ser considerado moeda, ela tem que ter 3 funções. Ela tem que ser utilizada como meio de troca, né, meio de pagamento, tem que servir como unidade de conta e ser reserva de valor. Como assim? Primeiro, para algo ser considerado moeda, ela tem que servir como meio de troca, ou seja, você tem que ser capaz de trocar essa coisa, seja o que for, por bens e serviços. Se você não consegue fazer isso, né, trocar essa moeda por bens e serviços de forma fácil, seja porque não tem liquidez, seja porque o custo de transação é muito alto, seja porque é muito custoso para transportar, seja porque as pessoas não querem, né, porque não é aceito, não tem confiança, né, no caso não é moeda, não está cumprindo com uma das funções básicas, um dos requisitos básicos para ser moeda. E que, por sinal, é uma função muito importante, né? Permite que as transações comerciais sejam mais simples e eficientes, porque é mais fácil trocar um bem por dinheiro do que por outro produto. Por que a gente não faz escambo? Porque existe um problema muito sério de coincidência de desejo. No escambo, o processo de compra e venda é um processo só. Então, quando você quer fazer alguma troca, você tem que encontrar alguém que tenha exatamente o que você queira e que milagrosamente queira exatamente o que você tem, tanto em quantidade quanto em qualidade. Por isso que a moeda é tão importante, por isso que o dinheiro é tão importante, porque esse problema é eliminado. Você separa a operação de compra e venda. E por isso que o Bitcoin Pizza Day é um marco tão importante, porque é a primeira vez que o Bitcoin foi usado como meio de troca, como meio de pagamento. Né, compraram 2 pizzas por 10 mil bitcoins, o equivalente atualmente a 300 milhões de dólares. Mas enfim, continuando. Além de servir como meio de pagamento, né, meio de troca, para ser considerado dinheiro, essa moeda, né, essa coisa também tem que servir como unidade de conta. Como assim? Você tem que ser capaz de precificar as coisas, né? Mensurar o valor de bens e serviços com essa moeda. E por sinal é outro problema que o dinheiro resolve, né? Essa questão da precificação. Numa economia de escambo, além dessa questão da coincidência dos desejos, você tem que torcer para a pessoa que você encontrar que tem exatamente o que você queira ter a mesma visão de valor que a sua. Por exemplo, vamos supor que você tem uma blusa e você queira uma calça, e você encontra uma pessoa que tem uma calça e que queira uma blusa. Se na sua opinião uma calça equivale a 2 blusas e na visão da pessoa uma calça equivale a 3 blusas, ferrou, né? A operação já não acontece. Então o dinheiro, né, a moeda, é muito importante para essa questão da formação de um mercado, essa questão das forças de oferta e demanda poderem funcionar, a questão da precificação acontecer. Então esse é outro problema que o dinheiro ajuda a resolver e que para algo ser moeda tem que conseguir ter essa função. E além de tudo isso, né, além da divisão da compra e venda, além da precificação, a moeda é muito importante porque ela ajuda a transformar trabalho presente em consumo futuro. Por exemplo, se você mata um cordeiro e você não vai consumir a carne toda agora, você pode vender isso, guardar esse dinheiro e no futuro, quando você sentir fome, gastar esse dinheiro novamente para comprar mais carne. Ou seja, a moeda tem que funcionar como reserva de valor. As pessoas têm que conseguir guardar dinheiro e transformar ele em consumo futuro. Se a moeda não funciona como reserva de valor, você não tem estímulo à poupança, não tem estímulo a investimento, estímulo à acumulação de capital e nem a de crescimento econômico, consequentemente. Porque tudo que as pessoas vão pensar é em consumo presente. Por exemplo, pense em falar em investimento, em poupança com alguém que mora na Venezuela, com alguém que mora em Cuba, com um argentino. A preocupação dessa pessoa é outra. Ou ela vai para uma moeda mais forte, como o dólar, ou ela queima esse dinheiro. Ah, Mariana, mas você entrou em contradição. Você está falando que para ser moeda tem que cumprir com a função de reserva de valor e deu um exemplo do peso argentino como se ele não funcionasse, mas é moeda. O peso argentino não é moeda. É papel. Não existe nenhuma confiança no peso argentino mais. Ninguém acredita na moeda mais. Ninguém fica com a moeda mais. Os próprios argentinos negociam em dólar. Por quê? Porque ninguém quer aquela porcaria. Ninguém acredita mais naquela porcaria. Ninguém confia naquela porcaria. E aí vem, considerando que para ser moeda
né? Para ser considerado dinheiro, tem que ter essas três funções, né? Cumprir com essas três funções de reserva de valor, unidade de conta, de meio de troca. Então a gente percebe que não é qualquer coisa que pode ser considerada moeda, né? Se para ser moeda tem que ter a função de reserva de valor, então não pode ser algo perecível que vai estragar, não pode ser algo com oferta limitada, né? Tem que ter escassez, tem que ser algo que as pessoas tenham confiança, que elas acreditem que ainda vai valer alguma coisa no futuro, né? Que tenha passado pelo teste do tempo. Então, para ser dinheiro, para conseguir cumprir com essas três funções, tem que ter algumas características. Tem que ser durável, tem que ser verificável, tem que ser portátil, tem que ser escasso, tem que ser fungível, divisível e tem que ter passado pelo teste do tempo. E sabendo de tudo isso, quando a gente analisa a história do dinheiro, a gente vê que ele já teve várias formas. Por exemplo, o sal já foi usado como moeda. Era uma moeda perfeita? Não, tinha falhas, né? Apesar de ser mais durável que o cordeiro, então fazia sentido trocar o cordeiro pelo sal, apesar disso, você não poderia comparar ele com ouro. Ainda era um bem perecível. Além disso, o transporte não era algo fácil, né? Tinha dificuldades. Mas, considerando o contexto da época, serviu para o que tinha que servir. Depois vieram as moedas de metais, né? Ouro, prata, que já eram mais duráveis, tinham uma certa escassez, mas ainda não eram perfeitas. Né? Eram moedas com maior autenticidade, você poderia colocar um selo, por exemplo, mas ainda tinham problemas de falsificação. Além disso, o problema de transporte e de divisibilidade. Né? A grama do ouro ainda tinha um valor muito alto. Você não usava ouro, por exemplo, para comprar pão no dia a dia. Então você tinha que usar metais de menor valor. E depois disso vieram as moedas de papel. Né? As pessoas deixavam dinheiro no banco, recebiam um recibo, confirmando a quantidade de dinheiro que elas tinham, e elas passaram a transacionar esses recibos. Então era uma moeda que ainda tinha uma lógica de lastro, né? Ela estava lastreada ao ouro, enfim, ao que seja. E era o padrão monetário adotado até muito recentemente, né? Chegou ao fim na década de 70, agora, 50 anos atrás. E aí chegamos na era atual, em que temos uma moeda, mas ela não está lastreada a nada, né? Ela só existe. E quem determina a oferta da moeda, quem determina a base monetária, é o Estado. E é interessante observar que o dinheiro sempre teve uma relação com utilidade e confiança. Por exemplo, o sal. O que fez ele ser uma moeda aceita é o fato dele ser útil, no sentido mais básico da palavra. Né? Na antiguidade, ele era extremamente útil, todo mundo demandava sal, tinha uma utilidade para ele, então fazia sentido ele funcionar como meio de troca. O ouro também tinha uma utilidade, mas o valor real do ouro já entrava na questão da escassez, na questão de que ele era aceito em praticamente todos os lugares, né? Ele funcionava como meio de troca em todos os lugares, ele era reserva de valor global, ainda é reserva de valor global, então isso dava valor à moeda. Mesma coisa, moeda lastreada em ouro, está obedecendo essa relação. Já hoje, o valor da moeda fiduciária está no fato de que ela é aceita no território nacional, enfim, você tem que pagar imposto com essa moeda, então existe uma demanda para ela, de fato, mas na prática não existe nenhuma garantia que essa moeda não vai ser inflacionada. E na verdade, quando a gente vê o que está acontecendo globalmente, a gente vê que essa inflação da base monetária é um fenômeno mundial. Estados se endividando, emitindo dinheiro sem parar, ao ponto que existem moedas que não têm valor real. Agora, pós-pandemia, isso se aprofundou muito. Vários estados estão com risco de calote. A moeda que a gente conhece hoje não tem como função, né, como objetivo, ser reserva de valor, mas sim funcionar como arma política, como ferramenta política. E lembrando, é um formato da moeda, né, um formato do dinheiro que ainda não passou pelo teste do tempo, que só existe há 50 anos. E foi no meio de tudo isso que em 2008 surge o Bitcoin, a primeira cripto do mundo, que até hoje não se sabe quem foi o criador. Um dinheiro eletrônico, né, uma moeda digital, ponto a ponto, que pode ser transacionado sem passar por instituições financeiras e sem controle central. Ou seja, uma moeda digital, segura, descentralizada e que não pode ser controlada por nenhum governo ou empresa. Que é durável, divisível, fungível, portátil, verificável e escasso. Né? Ele tem oferta finita. Até 2140, somente 21 milhões de bitcoins serão minerados. E por causa dessa escassez, o Bitcoin passou a ser considerado o ouro digital. Aí vem, eu não acho que o Bitcoin vai substituir o ouro. Eu acho que o ouro vai continuar como reserva de valor global por muito tempo ainda. Eu acho que tranquilamente o Bitcoin e o ouro podem coexistir sem nenhuma dificuldade. A grande questão do Bitcoin, na minha opinião, é que ele realmente é uma revolução financeira. Você tem todas as características que eu falei aqui no vídeo, num ativo que é descentralizado, não é controlável,
que é escasso, que não vai se inflacionar e que é seu, né? O seu dinheiro vira o seu dinheiro. Não é algo que algum governo possa confiscar, não é algo que alguma empresa possa bloquear. Se você vive em algum regime totalitário, por exemplo, ter uma parte do seu patrimônio que o governo não consiga controlar é uma puta proteção. Ter uma parte do seu patrimônio que não poderia ser congelada, que você poderia levar com você caso você fugisse do país. Ou enfim, nem precisa ir tão longe, né? Aqui do nosso lado a gente tem a Argentina, que é um país que tem uma puta inflação e que o governo controla a saída de capital, controla câmbio, controla a saída de dólar. Aqui no Brasil, a gente teve exemplo do governo Collor, literalmente com um fisco de poupança. Você ter uma moeda que te proteja disso é sim uma grande vantagem. Os governos estão preocupados, estão tentando criar versões nacionais de moedas digitais, e eu já fiz alguns vídeos criticando isso aqui no canal, né? Não um vídeo no YouTube, né? Um vídeo extenso, mas TikToks, Reels, essas coisas, no sentido de que essas moedas, se forem criadas, vão dar ainda mais poder para o governo. E aí, repito, o Bitcoin é uma possibilidade de fugir disso, né? Te dá uma segurança nesse sentido. E aí, enfim, existe uma grande discussão se o Bitcoin já chegou nessas 3 funções da moeda, né? De fato, ele funciona como unidade de conta, como meio de pagamento. Tem gente que vai falar que ainda tem taxa, apesar de ser uma taxa baixa, que ainda não é aceito em todos os lugares, mas de fato você já consegue fazer transação com Bitcoin. Ele está ficando cada vez mais aceito, né? Cada vez mais bilionário tem Bitcoin, cada vez mais fundos de investimento, já é aceito inclusive em um país. E assim, ok, não é tão fácil quanto fazer uma compra em real ou em dólar. E da mesma forma, comprar algo com ouro também não é tão fácil. Mas o ouro é considerado dinheiro, é considerado reserva de valor. E aí vem a outra discussão do pessoal falar se o Bitcoin é reserva de valor ou não, porque ele é muito volátil, porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo aceita. Mas a partir do momento que ele é aceito por um grupo de pessoas, e é um grupo de pessoas que está em expansão, é um grupo de pessoas, de empresas, países, bilionários, né? A partir desse momento, virou moeda, virou reserva de valor, o que seja. E aí, ok, não passou pelo teste do tempo. Você poderia falar a mesma coisa da moeda fiduciária. A mesma coisa, 50 anos de vida, né? O dinheiro como a gente conhece hoje. 50 anos de vida. Você acha que passou pelo teste do tempo? Eu acho que não. Então, assim, são conceitos que a gente tem que ter consciência. E realmente existe uma tese por trás da moeda. Né? Não é que nem as outras criptos que a gente vê por aí, que 99% é porcaria. Enfim, o objetivo do vídeo foi esse. É realmente explicar tudo isso pra vocês, essa questão do dinheiro, do que é moeda, do que não é. Como o Bitcoin entra nessa explicação, se realmente existe valor, né? Se ele realmente tem valor, se ele realmente é moeda, se ele realmente é dinheiro. Dá um like se você gostou, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.